Então, bom dia, pessoal. A aula de hoje nós vamos falar sobre formação de imagens, né? Espelhos por espelhos e lentes. E esses são os primeiros, vamos dizer, componentes ópticos que a gente vai ter contato. Esses componentes ópticos geralmente são usados, vamos dizer, os primeiros, né, que a gente tem contato na história, né, dado instrumentos ópticos, né, telescópio, microscópio, óculos, lupa, né, a gente tem todos esses conjuntos e os próprios espelhos, né, que a gente tem aí desde de alguns milênios, né. Então é interessante a gente pensar como que se dá essa formação de imagem, né? Então, uma das coisas que a gente precisa pensar, iniciar a nossa ideia é que se a gente tem um objeto, né, e ele tem iluminação própria, como uma lâmpada, ou ele reflete a luz, né, e a gente consegue ver os raios, a luz refletida nesse objeto. E aí não precisa ser o espelho, é a gente mesmo, né? Qualquer objeto. Ele espalha a luz, né? E aí a gente vê ele. Nós vamos considerar, né, nessa situação, e é uma consideração extremamente razoável, que um objeto, se ele for qualquer, né, um ponto do objeto, ele emite luz igualmente em todas as direções, tá? Então é como se ele fosse uma lâmpadazinha, né? Então você pega um objeto, a gente pode dividir ele por vários pontinhos e cada pontinho emite a luz individualmente, tá? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer hora, tá? E quem está com o microfone pode abrir o microfone para me interromper tranquilamente, tá? Fiquem à vontade. Se alguma coisa não ficou clara. Então, esse é o nosso objeto. Então, essa é a nossa fonte de luz, tá? E geralmente, quando a gente está lidando com esses instrumentos ópticos que vão gerar imagens, né? A gente quer ver como que ele modifica os raios de luz, né? E a partir dessa modificação de raio de luz, onde que a gente consegue ver a imagem, né? Então, a gente pode ter uma imagem real ou uma imagem virtual. E onde que a gente vai ver essas imagens, tá? Geralmente essas imagens, pensa assim, eu tenho um objeto que eu falei, ó. Então todos os raios saem em todas as direções. Então veja que esse ponto do objeto é um ponto onde os raios de luz se cruzam, tá? Eles de alguma maneira estão se cruzando ali naquele ponto. Então a gente pode estender isso para as imagens. Então a imagem será formada em pontos do espaço onde os raios de luz se cruzam, tá? Os raios de luz, então, por exemplo, a gente fala que a imagem é real, onde a gente tem os raios de luz se cruzando, tá? Então a gente vê aqui nessa situação, né, próximo aqui de um espelho, de um objeto, né, de um instrumento, de um objeto, de um componente óptico, a gente vê que nesse pontinho aqui os raios se cruzando. Então, isso aqui a gente pode dizer que alguma coisa modificou a direção dos raios de luz e aqui a gente tem os raios de luz se cruzando, né? Pense também que é interessante a gente ver que se a gente não tiver os objetos, a gente não vai ter imagens, a gente vai ver objeto, né? Porque pensa que se eu não tenho nenhum instrumento óptico que modifica o componente óptico que modifica os raios de luz, né? A gente tem
um pontual e a gente tem os raios saindo, né, dele. Então é como se fossem raios radiais. E se nada está modificando esses raios, a gente pode considerar que eles nunca se cruzam, né? Então a gente não vai ter formação de baixo. Então para formar a imagem, a gente vai ter que ter alguma coisa que modifique esses raios de luz, tá? Então a gente tem o caso da imagem real, que são os raios de luz que se cruzam, e a gente tem o caso da imagem virtual, que é, por exemplo, um espelho, que a gente vai ter as extensões dos raios de luz para dentro do espelho, formando a imagem dentro do espelho. Então, por exemplo, quando você está vendo a imagem no espelho, né, essa imagem que você está vendo, que está dentro do espelho, né, é uma imagem virtual, né? Ela é uma extensão, né? Então ela é como se ela estivesse dentro do objeto, né? Ela não existe na vida real, né? Ela é uma extensão dos raios de luz, tá? E caso aconteça, igual eu mencionei anteriormente, de os raios de luz não se cruzarem em nenhum ponto, quer dizer que não há formação de imagem. Então, é o caso, por exemplo, de ondas de uma luz que está vindo muito distante, paralela, sem passar por nenhum instrumento, nenhum dispositivo óptico, né, algum componente óptico, então nada acontece, né? Então a gente vai ver o objeto, a gente não vai ver a imagem do objeto, né? E aí vem o primeiro objeto, primeiro elemento óptico, né, que é o mais simples da gente analisar, que é o espelho plano, que a gente já vê essa ideia de imagem virtual, né? Então, o que a gente geralmente tem, né, nessa situação? Nós temos o objeto que nós estamos querendo observar, né? Aqui, esse vidrinho de remédio, né? E como é que a gente consegue analisar se a imagem tem distorção, como que é a imagem? A gente pode olhar como que os raios de luz dos extremos desse objeto se comportam. Então a gente não precisa olhar todos os pontos do objeto. A gente pode olhar os extremos. Então aqui, por exemplo, é do P e do P'. Então se a gente olhar só o P e o P', é suficiente para nós sabermos como que é o comportamento, o objeto, né? Mais interessante até se a gente for pensar posteriormente que a gente pode definir um eixo aqui, a gente pode olhar só o P', que é suficiente para a gente ter ideia de como é o comportamento do objeto, tá? Da imagem, né? A formação da imagem do objeto. Então, se a gente pegar raios, né, saindo aqui, a gente pode, aí lembra que a gente pode pegar um raio em qualquer direção, né? E se a gente tem o olho aqui, que vai ser onde que a gente está, né? Os nossos olhos estão para a gente ver a imagem, né, do objeto. Então, a gente vê como que os raios de luz saem do objeto e chega no espelho. Lembrando que a gente fez as contas na aula passada da reflexão, né? E a gente viu que os ângulos de reflexão são iguais, né? O de incidência e o refletido. Então a gente pode pegar vários raios, né, aqui, e a gente consegue ver como que está chegando no olho, né? E onde que vai estar o objeto dentro do espelho? Esse objeto vai estar dentro do espelho exatamente onde é a continuidade dos raios de luz que chegam nos nossos olhos, tá? Alguém ia perguntar alguma coisa? Ah, aqui, ó, chegou aqui, ó. Ah, tá cortando a voz? Tá cortando um pouco, tá?
Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar meu vídeo para ver se melhora, tá? Olha se melhorou, gente. Melhorou um pouco. Vou deixar sem o vídeo, que a foto aí os slides estão já lá no servidor do RNP. Continua cortando? Será que continua cortando ou tá ok agora? Continua cortando. Continua cortando ainda. Tá. A imagem, né? Vai ser na continuidade dos raios, né? Que chegam nos nossos olhos. Então, se a gente visualizar aqui, nós vamos ver que tem um raio aqui, né, que sai de P, né, reflete e vai até os nossos olhos. Então, se eu pegar esse raio aqui e continuar ele, esse ponto Q' será o ponto equivalente do objeto ao ponto P'. E analogamente a gente vai fazer isso para o ponto P e a gente pode fazer isso para todos os outros pontos. Isso, então, permite que a gente tenha essa visualização, tá, da imagem. E aí aqui fica bem claro que a imagem formada num espelho plano é sempre virtual, né? E é também interessante a gente pensar que por causa dessas relações, porque aqui é um plano, as distâncias entre o objeto e o espelho e a distância entre o espelho e a sua imagem, né, o plano é a mesma, tá? Então não há distorção de distância. E a imagem tem o mesmo tamanho. Qual é a única diferença que aparece? É a diferença de esquerda-direita, né? Aqui, matematicamente, se a gente pensar nos eixos x, y, z, veja que quando a gente está... Se a gente fizer o produto vetorial, né? Lembra que o produto vetorial de x, vec, y é igual dá na direção z, né? Então veja que x, vec, y é igual a z. Mas se a gente olhar no espelho, né? Que tudo que a gente modifica, né? O y, ó, o x fica aqui para cima, o y fica aqui, né? E o z ele fica para trás, né? As costas do objeto, né? Fica para trás, né? Então isso inverte. E aí, se a gente for fazer a regra da mão, o produto vetorial, né? Vê que x', vec y' dá menos z', não z'. Então veja que tem alguma coisa distorcendo, né? Esse espelho, esse espelhamento faz com que tenha essa rotação. E como que a gente vê esse espelhamento? Não é uma rotação, desculpa. Você não consegue fazer isso por rotação. Esse espelhamento. A gente vê, por exemplo, aqui nessa foto, a escrita ao contrário, né? Por exemplo, no espelho, né? Então a gente vê essa situação, tá? Então é como que a gente vê essa rotação, né? Não, me desculpa, rotação, esse espelhamento dos eixos, né? Se a gente também pode colocar espelhos múltiplos, né? E aí a gente vai ver múltiplas imagens, né? E onde que a gente vai ver essas imagens? Exatamente onde, né, a gente tem as continuidades dos raios, do mesmo jeito que eu disse, né? Então aqui, por exemplo, essa imagem aqui é formada seguindo aqui, né, as linhas, então ela bate e volta. A imagem aqui nesse espelho, né, aqui eu estou pensando no espelho de quina, então eu tenho outra imagem formada nesse segundo espelho aqui, que é bate e volta por cima, então os raios permanecem os mesmos, né?
E veja que a gente está usando aqui outro raio, né, só para ver onde que está cruzando, onde os raios estão se cruzando. Então, veja aqui que esse raio aqui, aí a continuação desse raio aqui refletido com ângulo diferente de zero, ele vai nos dar a posição aqui, né, a distância, a posição que tá. E mesma coisa aqui para essa imagem em verde. E veja que pode ter uma outra imagem, né, que é um pouco mais complicada, que reflete nos dois espelhos, né? Então, a imagem é formada por raios que refletem nos dois espelhos. Então, refletiu nos dois espelhos. Tem aqui os raios saindo. Onde é que cruza? Aí cruza lá na frente, né? E aí veja que quando há esses múltiplos reflexões, como é que fica a situação de essas distâncias, né? Essa distância aqui do espelho até o ponto vai ser a mesma que a soma, né, desse caminho até a última reflexão, tá? Então é como se a gente estivesse desmontando, né, os raios, tá? Então a gente tem essa situação, tá? Alguma dúvida aqui até esse ponto, né? Espelhos planos a gente não tem muita conta do que fazer, as relações são muito simples e a gente consegue também é tranquilo visualizar que, por exemplo, como a gente está lidando com ótica geométrica, a gente pode usar semelhanças de triângulos, mas os triângulos não são semelhantes, eles são iguais, né? Por exemplo, se a gente pegar aqui o triângulo PAB, ele é igual ao triângulo QAB. Então isso simplifica as contas, né? E aí a gente tem essas relações de igualdade, né? Então, mesma distância, não há deformação da imagem, né? A imagem fica do mesmo tamanho, esse tipo de coisa, né? Os outros espelhos que a gente tem são os espelhos esféricos, tá? Que a gente vai analisar aqui. O que é esse espelho esférico, né? O que a gente chama de espelho esférico? O espelho esférico são espelhos que, se a gente pegar um círculo, né, aqui, e pegar o perímetro dele aqui, né, a curva dele, né, um espelho vai ser um segmento, né, dessa curva, né, do perímetro dessa esfera, né, aqui a gente está pensando em esfera porque a gente está pensando em 3D, né, então dessa superfície, né, do sistema. E aí nós chamamos de espelho côncavo quando a superfície refletora é interna, tá? E convexo quando a superfície é a externa, tá? Então aqui ó, côncavo. Então a superfície é a interna aqui, ó, que eu estou olhando, que tem a película refletora. E o convexo é quando a gente tem ao contrário, tá? Isso aqui vai dar diferentes características para o sistema, né? E como a imagem vai ser formada, tá? Então vamos lá. Se a gente vai analisar o espelho côncavo, e aí o espelho convexo a gente consegue estender sempre trocando poucas coisas, tá? Então a gente vai fazer isso. Então a gente vai analisar só o côncavo e aí o convexo eu vou estender. Caso vocês queiram, alguns livros fazem as contas para os dois e também tem alguns. Aí vocês podem tentar usar o mesmo método que a gente está falando aqui para analisar o convexo, né? Aí fica de exercício extra para vocês.
Então vamos para o espelho côncavo. Quais são as características desse espelho côncavo, tá? Uma das coisas que acontece, tá, é o seguinte: raios paralelos, independente da distância entre o eixo óptico, a gente chama de eixo óptico o eixo de simetria do espelho, tá? É um eixo que passa, por exemplo, pelo centro do, no caso aqui dos espelhos côncavos e convexos, ele passa pelo centro dessa esfera, né, que forma que se eu continuar o espelho eu formo, tá? Então é isso que eu estou dizendo, é esse centro. Então eu passo por isso e é um eixo que passa pelo centro e é normal à superfície, tá? Então é isso aqui que eu estou definindo como eixo óptico. Eu posso mudar esse eixo, né, tranquilamente, dependendo de como o problema que eu resolva, né? Então, sempre que eu tenho raios paralelos ao eixo óptico, o que acontece? Eu vou passar sempre pelo mesmo ponto, independente da distância desse raio ao eixo óptico. Onde que a gente chama esse ponto de foco, tá? E a gente pode ver que essa relação, né, dado que a gente tem que os ângulos de reflexão são iguais e esse ângulo θ aqui, ó, que liga o ponto onde o raio está sendo refletido ao centro, ele também é um ângulo θ, tá? Então quer dizer que para que isso seja verdade, né, o foco ele tem metade da distância do raio, tá? Então o raio é igual a 2 vezes o foco, tá? Isso aqui, tá? A gente está fazendo uma pequena consideração para ter essa relação aqui, tá? Que é o seguinte, que o Fx, então aqui, ó, esse raio aqui, ó, ele é aproximadamente Fp. Isso ocorre para incidências, né? Essa distância entre o eixo óptico e o raio pequenas. Quando que isso acontece? Quando o tamanho do espelho, né, as dimensões do espelho são maiores, são muito menores do que o raio desse espelho esférico, né, do que o raio desse espelho esférico. Então a gente vai estar nessa condição. Vocês vão encontrar essa condição também conhecida como aproximação paraxial, mas isso geralmente a gente está lidando com laser, a gente está lidando não com raio, a gente está lidando com feixes que não são feixes finitos, né? Então é como se fosse um laser, a gente tem um ponto, né, que tem um raio, né? Mas só para vocês no futuro, caso vocês queiram ler, vocês vão ver isso. Então esse é um raio, né? É o que a gente tem. Beleza, tá? Então a gente tem que no espelho côncavo todos os raios vão passar pelo foco, se eles forem paralelos. No convexo é a continuação dos raios, né, refletidos vão passar pelo foco. Então veja que é como se o espelho côncavo tivesse um raio, um foco real, né, porque são os raios cruzando, e o côncavo tem o foco virtual, que é dentro dele, que é a continuação dos raios refletidos, tá bom? Então a gente tem essa situação. Alguma dúvida até aqui então?
agora a gente vai usar geometria um pouco mais pesada aqui para a gente analisar a formação da imagem, tá? Vamos imaginar um objeto aqui, eu estou considerando de altura h0, e ele está a uma distância d0 de um espelho côncavo. E eu quero saber onde vai formar a imagem e qual o tamanho dessa imagem. Tá? Então, são as duas coisas que nós temos que nos preocuparmos. Tá? Que é interessante nós nos preocuparmos, que é onde ela vai formar e o tamanho dela, né? Se ela é maior, menor, como que vai ser. Tá? Então, para a gente saber onde que essa imagem vai ser formada, a gente lembra que a imagem é formada onde os raios se cruzam, né? Ou a continuação dos raios se cruzam. No caso do espelho côncavo, é onde os raios se cruzam, porque a imagem vai ser real. Tá? Então vamos pensar um pouco aqui o que está acontecendo, né? no nosso problema. Tá? Vamos pegar aqui o objeto, né, a uma distância aqui do espelho, e a gente vai pegar alguns raios que também, eu falei do raio que passa pelo foco, mas tem outros raios que também são interessantes nós analisarmos, que são raios relativamente simples de nós conseguirmos avaliar geometricamente, né? Por semelhança de triângulos ou relações entre ângulos. Um deles é um raio que sai aqui do topo do objeto. Por que eu estou pegando o topo do objeto? Porque se eu souber desse ponto, eu vou saber onde que está o ponto mais distante do eixo óptico. Isso vai me dar o tamanho do objeto, né? Então, esse H0 me dá o tamanho do objeto, e o HI vai me dar o tamanho, não é H0, é HO do objeto, e o HI vai me dar o da imagem. Então, isso aqui facilita as nossas contas, né? Então, a gente precisa só de dois raios, de um ponto só. Qual ponto? O ponto de extremo do objeto, né? Então, o mais distante do eixo óptico. Então, aqui a gente tem dois raios, o raio verde, tá? O raio verde, eu vou considerar que ele passa, né, pelo centro da esfera. O que acontece quando um raio passa pelo centro da esfera? A reflexão dele aqui é normal, né? Ele é uma reflexão normal no meu espelho. Então, ele volta em cima do raio. Então, um raio que passa pelo centro, né, da esfera, referente ao espelho côncavo, ele volta por cima. Então, é algo fácil da gente analisar. E a gente tem outro, que é esse vermelho aqui, ó, que ele reflete no ponto que passa pelo eixo óptico, tá? Então, tem um ponto só do espelho, da superfície do espelho, que está no eixo óptico. E aí a gente está pegando esse raio. Por que esse raio é interessante? Tá? Ele tem uma relação, esses ângulos aqui, ó, são iguais. Esse θ, a gente vai ver aqui, ó, esse θ e θ' é igual. Na verdade, ele é um menos o outro, né? Então aqui só para a gente ter, né? E aí a gente consegue usar agora geometria para a gente conseguir, né, trigonometria, para a gente conseguir analisar esses ângulos, né? E achar relações, por exemplo, aqui eu quero achar relações entre H0 e H1, por exemplo, e entre D1 e D0, né? O D1 e D0 vai nos dizer onde que a imagem é formada, e entre H0 e H1 vai nos dizer o tamanho da imagem.
Então, se eu pegar esse triângulo aqui, ó, né, formado pelo eixo óptico, o objeto e o raio vermelho, né, eu consigo, por exemplo, achar uma relação entre o tamanho do objeto e a distância usando a tangente de θ, né? E aqui, mesma coisa para a imagem. Eu consigo fazer essa mesma relação. Tá? Então, aqui, H1 sobre D1. E nós temos aqui, né? Aí, lembrando que a gente consegue o seno de θ, de menos θ é igual a menos seno de θ. Isso também acontece para tangente. Então, tangente de menos θ é igual a menos tangente de θ. Então, a gente consegue aqui o tangente de θ. E aí a gente consegue achar essa relação em verde entre as alturas, né? A razão entre as alturas do objeto e da imagem, e as distâncias entre o objeto e a imagem. O sinal de menos, ele me diz uma coisa, esse sinal de menos aí nessa equação, que a imagem é invertida. Então a imagem aparece, por exemplo, de cabeça para baixo. É isso que está dizendo, tá? Essa imagem. Então, além de ela ser refletida, né, ela aparecer igual no esquerda-direita, né? Troca esquerda-direita, ela ainda aparece refletida. Então, ela aparece de ponta cabeça. Tá? Outra relação que nós podemos encontrar é a relação entre os ângulos φ. Então, tem um ângulo φ aqui e o ângulo φ'. Tá? E aí, mesma coisa, né? Esses ângulos aqui são iguais a menos de um sinal, né? Um positivo e outro negativo. Aí, o que eu estou definindo como positivo ou negativo depende de como esse menos é só para dizer que um está para cima e outro está para baixo, né? Isso não tem problema nenhum. Mas aí, se um for negativo, o outro é positivo, né? Porque eles estão em posições diferentes do eixo óptico, né? Em lados diferentes do eixo óptico, tá? Então, a gente pode calcular o θ de φ, né? Então, aqui, ó, eu estou considerando que esse objeto está mais distante tá fora tá mais distante do que o raio. Então, a gente tem essa distância aqui, né? Esse triângulo aqui. Então, é H0 sobre D0 menos R, aqui a tangente de φ. E a mesma coisa aqui para esse triângulo, né? Que é formado aqui, ó. Esse triângulo bem pequenininho aqui, ó. Entre o centro, né? E a imagem, tá? E aí eu tenho essa relação. E aí a gente... Aqui não é θ, é φ, tá? Aqui tá errado. É φ. E aí eu consigo igualar esses dois e eu tenho essa relação em azul. Tá? E veja que eu tenho uma razão novamente entre H0 e H1. Tá? Com isso, se eu tenho essa relação entre H0 e H1, agora eu consigo achar uma relação só entre D0 e D1. Ou DO e DI. Né? Aqui, ó, que é igualando as equações verde e azul. Usando aqui um pouco de álgebra, eu chego na relação que vocês já devem conhecer de lentes, né? Que é a mesma do espelho côncavo, né? 1 sobre D0. Então, 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem é igual a 1 sobre o foco. Tá? Então, a gente consegue chegar nessa equação aqui. Aqui é só manipular essa equação aqui. Não é nada muito complexo, não. Tá? Alguma dúvida aqui? A gente consegue usar essa mesma análise para vários objetos, né? Para várias posições do objeto. E isso vale para tudo.
Tá, Matheus. O Matheus está me perguntando aqui se todos os espelhos há uma inversão de direita e esquerda. Sim, essa inversão acontece sempre, tá? Geralmente aqui a gente está analisando como se fosse um espelho, como a gente está analisando no plano, a gente está pegando só uma dimensão, na outra vai ter um espelhamento, tá? Mas se você for pensar no objeto, aqui, né, se for no espelho, você vai ter o objeto de cabeça para baixo, né? Se há essa inversão de cabeça para baixo, quer dizer que na outra direção há uma inversão de direita e esquerda, né? Então, sim, então você está corretíssimo. Sempre há essa inversão de direita e esquerda, tá? Se for um espelho simples, tá? Então vamos pensar aqui, né, nessas relações que a gente encontrou, né? Então a gente tem a imagem sendo formada, né? Aqui foi o jeito que a gente analisou. Mas se a gente pegar aquela equação, né? Se o objeto estiver mais próximo aqui, né? Entre o centro do espelho e o foco, né? O centro da esfera e o foco, a imagem vai ser formada fora do foco. Fora do mais distante que o centro do espelho, né? Se tiver no centro, a imagem fica idêntica, ela só inverte, né? Ela fica espelhada e de cabeça para baixo. E se tiver no foco, a gente não tem formação de imagem, tá? Por quê? Porque os raios que saem do foco, eles saem em paralelo, né? Então eles não se cruzam, não tem nenhum ponto que eles se cruzam. Então não há formação de imagem nesse ponto, quando o objeto está no foco. E se tiver mais próximo do foco, aí a gente tem imagens virtuais, tá? Então a gente vê aqui nessa situação, né, que o cruzamento é no segmento. Então a gente tem a imagem virtual, tá? No espelho côncavo, isso inverte, tá? A gente vai ver depois. E aqui a gente define a magnificação linear. Então, se a gente sabe as distâncias do objeto e da imagem, a gente sabe qual vai ser o tamanho dessa imagem. E como é que a gente chama essa razão entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto de magnificação. A gente tem, como é que a gente, essas são essas propriedades. Se o módulo desse m for maior do que 1, quer dizer que a gente tem uma ampliação da imagem. Se é menor do que 1, a gente tem uma redução da imagem. Se é maior do que 0, a gente tem uma imagem real. Me desculpa, aqui não é imagem real, é imagem virtual. Aqui está errado, tá, gente? O que a gente tem, tá, aqui nessa situação é o seguinte: a gente tem maior do que 0, a imagem ela é sem ser rodada, né? Ela não é de cabeça para baixo. E se é menor do que 1, ela é de cabeça para baixo, tá? Então, se ela é negativa. Então veja aqui, por exemplo, que o H0 sobre H1 é menos D0 sobre D1. E D0, DO e DI, ou D0 e D1, são números positivos. Então, esse valor é negativo. Então, isso implica que a imagem ela é invertida. Tá? Aqui está errado. Me desculpem, gente. Tá? Só para avisar. Isso aqui vale tanto para o real e virtual. Aqui não precisa ser virtual, tá? Aqui pode ser imagens tanto reais quanto virtuais, isso vale, tá? Aqui é só para deixar mais claro. Então, ó, o m maior do que 0 é imagem
normal, né, vamos dizer assim, e o M menor do que zero, a imagem é invertida. Tá? É isso. Não é isso aqui que tá. Eu pus errado. É mais divertido. Quando eu colocar lá no Moodle já vai estar correto, tá? Então a imagem é invertida. Então veja que se eu tenho um espelho só, eu inverto a imagem. Né? Aqui, ó, para os espelhos convexos, tá? O que a gente pode, como é que a gente analisa? Se você pegar aquelas equações, como é que a gente consegue encontrar aquelas relações? É só falar que o raio é negativo. Então aqui o raio é positivo porque é onde os raios estão. Então a gente coloca o raio negativo, a gente vai ver como se fosse o virtual. Tá? Então é o raio para dentro aqui, né, do espelho. O foco nessa situação vai ser negativo. E na situação que a gente tem o objeto mais distante que o raio do espelho, nós vamos ter a imagem virtual, tá? Dessa forma. E aí aquelas relações valem do mesmo jeito, né? Então, se tiver no foco, né, na distância semelhante ao foco, não vai ter imagem. Se tiver mais próximo, aí inverte, a imagem vai ser real, né? Esse tipo de coisa. E aqui, ó, o 1, 2, 3 e 4 são raios que são interessantes nós usarmos para as nossas análises, que são raios que passam, raios paralelos, que é o primeiro, o azul aqui, raios que passam pelo foco, porque aí a gente sabe que sai paralelo, raios que passam pelo centro, que a gente sabe que ele volta, tá? E raios que passam, que refletem em cima do eixo óptico, que aí a gente sabe que os ângulos aqui são iguais, aí é fácil analisar por semelhança de triângulos, tá? Beleza? E aqui é a mesma coisa, tá vendo? Os raios, os mesmos raios que a gente pode usar, né? O raio em paralelo, paralelo ao eixo óptico, passando pelo foco aqui. Aí veja que está passando pelo foco lá dentro, tá vendo? É o foco lá dentro, tá vendo? Passando pelo eixo, refletindo pelo eixo óptico e passando pelo centro, lá no centro, tá vendo? Então é a continuidade do raio que a gente tem que olhar caso a gente queira fazer as análises do espelho convexo, tá bom? Alguma coisa sobre formação de alguma dúvida sobre formação de imagem em espelhos? Ou as dúvidas que foram... Ah, tá aqui, ó, Matheus. Tudo que está do lado do objeto é positivo e do lado do espelho seria negativo. Sim, é exatamente isso. A única coisa que a gente não considera negativa é a distância da imagem, tá? Então, por exemplo, essa distância do ponto P' ao ponto V, a gente considera positivo também, tá? Se eu me lembro é isso, tá? Aí você considera tudo negativo para dentro. Essa parte aqui do raio e do foco, tá? E aí, essas análises que nós fizemos, a gente ganha de graça o espelho plano, tá? Por quê? O espelho plano é só jogar o R igual a zero, tá? Você joga o R igual a zero, você pode usar as mesmas coisas para o espelho plano, tá? E aí o raio positivo côncavo, raio negativo, espelho convexo. Tá? Eu estou perguntando sobre os espelhos porque agora a gente vai para as lentes, né? As lentes,
é outro, né? Elemento óptico, né? Dispositivo óptico, elemento óptico, aí nomenclaturas um pouco diferentes, onde a gente vai usar o, uma, um objeto refratário para modificar a direção dos raios. E aí a gente consegue, por exemplo, formar objetos, modificar, né, onde está sendo formados imagens, esse tipo. Então a gente usa as lentes para modificar o raio, mas aí é por refração, tá? A gente tem, a gente pode dividir em duas conjuntos de lentes, as lentes convergentes e as lentes divergentes, tá? As lentes convergentes, a ideia é que se raios paralelos chegarem nessas lentes, os raios vão se aproximar um do outro após passar pela lente. E a lente divergente é o contrário, ela vai afastar os raios, tá? E aí a gente tem diferentes lentes que a gente pode usar, tá? A gente tem o melisco, que são lentes que uma parte é côncava e outra é convexa, né? Se a gente for pensar em espelhos, né? Onde o raio está e como ele está vendo essa superfície, né? A gente tem a plano convexa, né? E a biconvexa, né? E aqui também o plano côncava e a bicôncava. As lentes mais comuns que a gente usa no nosso dia a dia geralmente são bicôncavas e biconvexas, tá? São as mais comuns e será as que a gente vai analisar aqui nessa aula, tá? As outras lentes, elas saem também, a gente vai analisar a bicôncava, mas todas as outras a gente consegue usar todas as relações que nós usamos para bicôncava, tá? Que essas superfícies aqui são superfícies esféricas, tá? Então a gente vai tentar analisar aqui, né? A gente vai começar analisando só a superfície refratora, tá? Então pensa, qual que é o problema que nós vamos analisar? A gente tem um objeto em S, tá? E é uma fonte de luz em S. E a gente quer ver o que acontece, por exemplo, no ponto P. Né? A gente vai ver o que acontece no ponto P. Como que os raios chegam aqui no ponto P. Aqui nós temos dois meios com índices de frações distintas, N1 e N2. Tá? E a gente tem que a gente analisou na aula passada a lei de Snell para uma superfície plana, né? Aqui a gente vai considerar que isso é uma esfera, tá? De raio R. Então, esse aqui, né, é um arco de uma esfera de raio R, tá? A gente sabe que alguns raios chegam no ponto P. Passam pelo ponto P. Por quê? Porque a gente sabe que, por exemplo, o raio SV, né, chega aqui é normal, então, pela lei de Snell, a gente sabe que esse raio ele não é refratado. Então, ele continua direto e vai chegar no ponto P. Para a gente entender onde que a imagem é formada, né, aqui eu estou falando, ó, SI é onde forma a imagem. Eu não sei exatamente qual que é a relação entre SO e SI, tal, mas eu sei que em SI vai formar uma imagem, tá? Aqui, nesse ponto. Então vai ter alguns raios que vão, por exemplo, passar de SA, vão ser refratados, né? Vão virar o AP, né? E vão cruzar aqui com esse raio direto aqui no ponto P. Então, se eu analisar esse raio
SA AP, eu consigo saber o que está acontecendo, né, nessa situação. Qual que é a relação, por exemplo, entre SI e SO. Tá? E aí a gente vai novamente usar o princípio de Fermat. Lembre-se que um raio, para sair de S e chegar em P, ele tem que percorrer o menor tempo possível. Então, os caminhos ópticos têm que ser o menor possível. E aí aqui eu já estou usando, né, as relações que a gente usou lá, né, de caminho óptico para a conta de leis de Snell, que é o SA mais AP. Isso tem que ser uma constante independente desses ângulos. Tá? Independente desses ângulos de incidência. Tá? Então aqui eu estou considerando até o SVP, né? Porque independe do ângulo. Né? Então, se eu estou passando por P, eu vou passar sempre com o mesmo tempo, independente de θi. Dado o princípio de Fermat. Então, o que é esses? Aí, vocês lembram daquela conta que para a gente considerar o caminho óptico, não só as distâncias, né? O caminho óptico tem que ser o mesmo, é só pegar as distâncias e multiplicar pelo índice de refração. Se for o mesmo índice de refração, aí é o normal, só a soma das distâncias. Tá? Então a gente tem isso aqui. Tá bom? E isso tem que ser constante. Tá? Isso tem que ser constante. Tá? Então aqui o que eu fiz? Eu vou usar a lei dos cossenos dos triângulos. Aí eu vou usar aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó. É o triângulo aqui, ó. O primeiro triângulo que eu vou analisar é esse aqui, ó. O SAC, tá? É esse triângulo que eu desenhei em verde. E aí eu tenho essa relação da lei de cossenos, né? L ao quadrado mais R ao quadrado mais essa distância aqui ao quadrado, que é SO mais R. E aí eu estou pegando esse ângulo φ, né? Aqui, que vai ser os ângulos, vai ser o produto, né, dos ângulos externos, né, vezes o cosseno de φ. Aí lembrando que se esse ângulo for, se for 90 graus, eu tenho o teorema de Pitágoras. Né? Então, a lei dos cossenos é uma generalização do teorema de Pitágoras. E aí veja que ótica geométrica, a gente está usando geometria para analisar como esses raios estão variando. Tá? Então, essa primeira equação... Essa primeira equação é dada por esse triângulo. E o outro triângulo que eu vou analisar é o ACP, que é esse triângulo aqui, ó. Tá? Esse triângulo aqui. E aí eu consigo também fazer a mesma coisa, né? Então, R ao quadrado, que é um lado, Li ao quadrado, que é o outro lado, mais esse aqui, que é SI mais R. Me desculpa, é S menos R, tá? Aqui é menos. A conta aqui é menos. Então, tá. Aqui vai ser menos também. Mas a conta tá... E aqui eu tô pondo mais cosseno φ porque eu tô pegando esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo complementar, tá? Que é 90 mais alguma coisa, né? É 90 mais φ. E aí o 90 mais φ, para o caso do cosseno, ele inverte o sinal, né?
Então, por isso que eu tô aqui, aqui é mais. Então, esse cara aqui é o segundo triângulo aqui. Tá? E aí veja que eu consigo achar o L0 e o L1, que eu sei que tem que ser, a soma aqui com os índices de refrações tem que ser constante. Então, isso é uma constante, né, que é igual a isso aqui. Né? Só fiz a raiz quadrada aqui nessa situação, do L0 e L1. Tá bom? Aqui já está correto, aqui está com sinal de menos, aqui que eu errei o sinal de mais. Então, lembre-se que tem que depender do ângulo de incidência, né? Por causa do princípio de Fermat. Então, se eu movimentar esse ângulo A aqui, ó, veja que eu mudo esse ângulo φ. Então, eu vou usar esse ângulo φ como o meu parâmetro que eu vou derivar, né, que está variando, né, e igualar a zero. Igual eu fiz lá no princípio de Fermat, lá de Léo, lei de reflexão. Mas aqui eu estou usando esse ângulo φ. Então, se eu derivar essa constante pelo ângulo φ, isso tem que ser igual a zero, e isso é igual a essa brincadeirinha aqui, né? Esse cara aqui, que é a derivada desses caras aqui, tá? Só para você saber. E aí, eu fazendo uma manipulação algébrica desses caras aqui, eu chego nessa equação aqui, tá? Em azul, tá? Não é muito difícil, não. É bem tranquilo. E aí a gente chega nisso aqui. Então veja que eu encontro uma relação que depende, né, dessas distâncias L0 e L1, das distâncias da imagem e do objeto, e do raio e dos índices de refrações. Então veja que eu dependo ainda de um monte de coisa, tá? De um monte de coisa, né? Eu vou fazer uma aproximação agora, tá? Pra gente, que a gente até fez nos espelhos, que é que esse ângulo φ é muito pequeno, tá? Esse ângulo φ é muito pequeno, tá? Então, se o ângulo φ é muito pequeno, tá? Eu tenho que o cosseno de φ é aproximadamente 1, tá? Eu vou considerar que ele é tão pequeno que esse ângulo φ é aproximadamente 1, tá? O que isso implica? Que o S, o LO e o SO são aproximadamente iguais, e o LI e o SI são aproximadamente iguais também, tá? Então eu vou substituir o L0, o LO e o LI e o LI na equação azul aqui, que a gente achou, tá? E aí, substituindo, né, ela simplifica bastante aqui, né, corta aqui e tal, e aí a gente tem essa relação. E aí veja que essa relação é muito parecida com a relação das lentes, né? Tem uma relação aqui que a gente já consegue encontrar, né, que é se a gente considerar que a superfície é muito fina, tá? E dos dois lados são o mesmo sistema, a gente vai chegar em algo que é próximo daquele 1 sobre L0, mais 1 sobre Li é igual a 1 sobre R. Alguma coisa sobre R, tá? Semelhante ao espelho côncavo. Mas aqui a gente vai fazer a conta para o biconvexo para fazer isso. Aí lembrando que se a gente quisesse fazer essa mesma conta para uma superfície côncava, não convexa, igual aqui, a gente tem só de trocar o raio de R para menos R. E aí a conta permanece a mesma, tá? É interessante a gente pensar, né, que o foco é algo que não pode depender de onde está o objeto, onde está formando a imagem. Tem que depender só
né, nas aproximações, a gente faz as aproximações para encontrar um foco que depende só da geometria do objeto, né, do, do instrumento óptico, né, do componente óptico, né, e acabou. Então, quando a gente tem, por exemplo, se o SI for para infinito, eu tenho um foco aqui que eu chamo foco do objeto, né, que é como se o objeto eu estou formando a imagem no infinito, né? Aí eu tenho esse foco. E se eu tiver o objeto no infinito, né? Então os raios estão chegando em paralelo, eu tenho que a imagem, o foco, né? É esse FI, tá? Então veja que eu não consigo definir exatamente um foco único, né? Eu tenho esses focos, eu tenho esse máximo e esse mínimo, né? Então o foco vai estar intermediário a esses dois casos, né? Um foco, o foco, né? Onde que os raios vão se cruzar. Tá? Alguma dúvida até aqui, né, nessa parte? Eu tenho, professor. Diga aí, Alessandro. Ali no começo você não considerou que o raio é muito maior que a distância entre o objeto e a interface? Eu. Para achar aquela relação? Qual relação? Acho que em amarelo ou verde, não sei. Não, não, é no mesmo slide que estava Vamos ver ali. esse slide. É esse aqui, Você, né? você usou que o raio é bem maior do que o. Ah, não, não. Aqui eu não usei isso. Aqui eu usei que. Ah, tá. Eu usei que como se fosse essa distância h aqui, ó, é aproximadamente zero. Então isso faz com que esse ângulo φ seja aproximadamente zero. É aproximadamente zero. Logo o cosseno dele é aproximadamente 1. É isso que eu tô dizendo aqui. Aquela consideração que o raio é muito maior. O que eu estou considerando é que esse raio é muito maior do que essa distância h. Eu posso fazer essa consideração, tá? Então, se eu tiver Ah, essas tá bom. relações, seguindo a mesma relação que a gente usou no espelho côncavo, né? Então, eu estou fazendo esse φ pequeno como? Fazendo o h ser muito menor do que r. Então, assim, Ah, entendi, pode entendi. fazer essa consideração também. Eu achava que era o S0, confundi aqui. Não, não, é o r. É o Ah, h e o beleza. r, beleza? Beleza. Usando a nossa a conta que a gente fez anteriormente, a gente consegue calcular é, como que é o raio, né? Onde que uma lente biconvexa vai formar a imagem, tá? Então aqui, ó, eu tenho o raio R1, tá vendo aqui, ó, que vai me dar a primeira superfície que eu tô aqui, ó, no eixo óptico é dado por V1, né, a posição dela. E eu tenho R2 aqui, ó, que vai me dar onde está a superfície, né, dessa segunda parte, tá? Então vamos lá. Eu tenho que isso aqui é verdade, né, para as superfícies, né? Então, por exemplo, quando eu estou saindo do ponto S, um raio está saindo do ponto S e passando pelo ponto R1, ela tem que e aí eu vou montar uma imagem, né, em SI1. Essa imagem eu não estou formando ela ainda porque eu quero ver quando passar por tudo, mas eu já tenho uma relação, tá? Então eu tenho isso aqui, tá? Por que é interessante a gente usar esse raio SI1, tá? Essa posição da imagem, porque essa posição da imagem ela vai ser posteriormente usada, né? A gente pode usar ela posteriormente como sendo a fonte para a próxima superfície, tá? Então vamos lá. Então eu tenho
que isso é verdade. A posição do objeto da segunda interface, que é aqui que eu estou falando, vai ser a posição do objeto, né? O S1 mais D. Onde vai? Por que D? Por que aparece esse D aqui? Ele aparece exatamente porque as posições V1 e V2 são distintas, tá? Esse D é o que me dá o tamanho da lente, a espessura da lente, tá? Então por isso que eu tenho esse deslocamento. Então veja que se eu tiver que essa espessura é infinitesimal, o que eu estou chamando de objeto visto, né, que é a fonte, para a segunda superfície, é onde é a imagem da primeira superfície. Tá? Por que eu posso considerar isso? Tá? Pense o seguinte, se eu estou falando que o objeto ele emite em todas as direções, então ele é um ponto de cruzamento de raios. O que é a imagem? Algo análogo, né? Se eu pegar a imagem e continuar os raios que passam pela imagem, eu vou ter exatamente como se fosse uma nova fonte. Então, por isso que eu posso usar a imagem feita pela primeira superfície sendo o objeto visto, né, pela segunda superfície. Então, eu vou fazer as contas aqui, né, usando a equação verde, só que é para a segunda superfície. Então, eu estou fazendo aqui para a segunda superfície. E aqui eu já substituí, né, a posição do objeto sendo a posição da imagem, né, menos a posição da imagem menos o do objeto aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Eu estou achando que tem alguma coisa aqui estranha. Acho que eu perdi um sinal de menos aqui. Depois essa equação aqui tá. Ah, é por causa dos menos aqui. É porque o objeto vai estar, ele vai aparecer como um sinal de menos, porque é como se ele fosse virtual. Então inverte esses sinais. Então eu tenho essa equação aqui, tá? Aí agora eu tenho que fazer a consideração que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do objeto, tá? E eu vou considerar que os dois raios, o R1 e o R2, são positivos, tá? Exatamente por essa estrutura aqui que eu tô montando, né? Porque a forma dos focos, dos centros, né, deles, tá? Fazendo isso, né, e substituindo. Aí agora eu quero saber o SO1 e o SI2, que é o posterior a passar pela lente, né? Então no ponto P aqui, eu não quero saber a distância, o SI1. Não me diz nada, né? Eu quero saber passar pela lente, o conjunto. Então eu faço essa continha e eu chego nisso aqui. Tá? Então é pegar essa equação, substituir o SI1 aqui. Então eu isolo o S1 aqui e substituir ele aqui. Né? E aí eu acho isso aqui. Tá? E aí veja que essa equação, eu tenho essa equação aqui. Essa equação aqui já é uma equação que a gente tem um foco aqui, está vendo? A gente poderia definir um foco aqui e tal, próximo, mas depende de S1 e de S1. Então eu não posso usar isso aqui ainda.
exatamente porque tem essa dependência, né, com algo que não é característica intrínseca da lente, né, que são os raios e o índice de refração. Porém, se eu fizer a aproximação que ela é uma lente fina, que é D tendendo a zero, e aqui eu também vou fazer algo que a gente geralmente usa as lentes no ar, então eu vou fazer esse NM igual a 1 e substituir aqui, eu tenho isso aqui. E aí veja que eu tenho novamente uma relação, né, que nessa equação azul, que é uma relação de formação de imagem igual a lente côncava. Essa equação é até chamada de lei de lentes, né, que eu tenho um foco que depende dos raios da lente aqui, tá? E eu consigo saber a partir da posição do objeto e do foco onde que vai ser formada a imagem. E aí todas as relações que a gente viu anteriormente vale para a lente. Magnificação, a formação de imagem, se a imagem vai ser formada invertida ou não. Tudo isso já está aí. Tá? E aí o mais interessante é que a gente fazendo essa conta, ela vale para todas as lentes, usando aquelas relações que lentes côncavas, superfícies côncavas, o raio é positivo, superfícies convexas, superfícies convexas, o raio é positivo, superfícies côncavas, o raio é negativo, aí o foco vai dar negativo, né? Pode dar negativo. Se eu tenho uma das superfícies plana, né? Então, por exemplo, uma plana convexa, é só pegar o raio e jogar para infinito. Então veja que um dos raios aqui vai cancelar. Então a gente tem nessa conta a gente tem todas as lentes possíveis, tá bom? Alguma dúvida aqui? Tá? E veja que a gente só está usando geometria. Então a gente aí vê que a gente chamar isso de ótica geométrica faz muito sentido, né, essas análises. Aí só lembrando, só avisando, tá? Esse D igual a zero, tá? É uma aproximação razoável para a maioria das lentes, tá? Porque geralmente essas distâncias aqui, tá? Elas são maiores, né? Essa altura aqui são maiores do que essa distância. E a gente já fez a consideração que a altura é pequena, tá? Então considerar a espessura pequena é algo bastante razoável para a maioria das aplicações, né? E aí, para analisar como é a formação de imagem de uma lente, é interessante a gente entender a magnificação de uma lupa, né? Que é o primeiro instrumento óptico que a gente vai ver. A lupa, né? Vocês já devem saber, todo mundo deve saber, é algo que a gente usa para fazer uma imagem ampliada, né? E a gente tem aquelas relações para a gente analisar a formação de imagem análogas à formação do espelho côncavo, que são aqueles raios que são mais fáceis de serem analisados, que é, por exemplo, o caso de raios paralelos, que saem paralelos, então aí chega na lente, ele vai passar no foco, né? Lembra que a relação do espelho côncavo e da lente é análoga, né? Um é refletido e o outro é refratado. Então, tranquilo. O que passa pelo
eixo óptico que a gente definiu, né? No caso aí vai ser na lente, é no meio da lente, né? Então, por exemplo, é um eixo que liga, por exemplo, os centros das superfícies, tá? Então ele passa direto sem ser refratado, ou algo que passa pela lente. E aí veja que a lente tem dois focos, um antes e um depois, né? Então é por isso que aqui eu estou usando dessa maneira aqui, né? Então, se eu tenho uma lente aqui, se eu rodar ela, não faz diferença. A princípio, o foco vai ser no mesmo lugar. Tá? Então, a gente tem essa situação. Então, aqui, ó. Então, um raio que passa pelo foco vai sair em paralelo. Tá? Então, usando isso, a gente consegue usar a lei das lentes, né? Então, aqui, 1 sobre P mais 1 sobre Q. Então, P é a distância do objeto, né? Aqui, dado nessa situação. E o 1 sobre Q, o Q aqui é onde a imagem vai ser formada. Tá? A gente pode usar a semelhança de triângulos para achar a relação entre y e y', que é o que a gente define como magnificação. Tá? Então, se eu pegar o ângulo aqui, eu vou fazer esse ângulo aqui, esse triângulo aqui, o P', O, tá? E o outro triângulo é esse aqui, Q', O, né, Q'. Tá? Então, esses triângulos são semelhantes, então a gente consegue achar relações entre eles. E aí é aquelas relações de altura né? Ou se a gente, também é fácil ver que esse ângulo aqui, ele é o mesmo. Então, por exemplo, senos e cossenos e tangentes desses ângulos vão ser iguais, né? Então eu posso também usar aqui trigonometria para achar essas relações. Então, com isso eu consigo achar y dividido por y, que é a razão que a gente definiu como a magnificação. E aí a gente encontra que ela é menos Q sobre P. E veja que é igual a que a gente achou para os espelhos, para o espelho côncavo. E veja aqui, né, pela geometria aqui, a gente vê que a imagem é invertida, e aí aparece o sinal de menos aqui, né, nessa relação. Tem outras relações que a gente também pode encontrar, tá? Que envolve, por exemplo, esse x', né, que é a distância do foco à imagem, né, ou a distância do objeto ao foco da lente, tá? Então a gente tem essas duas relações aqui, essas duas relações aqui que são respeitadas, tá? Aqui, essas duas aqui que são respeitadas. Essas relações, tá? Essa relação aqui, essa igualdade, ela é até conhecida como a relação de Newton. X' igual a F ao quadrado, tá? Que é uma relação de lentes que é sempre respeitada, tá? Se a gente compara onde está o objeto e onde está a imagem, tá? É interessante notar que as lupas, para eu ter uma amplificação, o objeto tem que estar mais distante que o foco. E o meu olho, né, onde vai ser formada a imagem, né, considero como se fosse rente ao meu olho, tem que ser numa posição, né, também mais distante do foco. Então veja que se você pegar uma lupa, elas são geralmente as lentes são grossas, exatamente porque eu preciso de focos pequenos para conseguir uma boa amplificação,
tá? Então eu quero que esse foco seja bem pequeno. Tá? Para eu conseguir formar a imagem. Então você tem isso. E aí esse movimento que a gente faz, né, geralmente, que você faz para encontrar onde está formando a imagem nítida, né, é exatamente você encontrando essa relação entre Q e P, tá? Que vai nos dar exatamente onde o objeto está, onde a lente está, que é a lupa, e onde o seu olho está, que é onde está sendo formado a imagem do objeto. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Então, o que é importante a gente ressaltar é que essa relação de magnificação ela vale tanto para espelho quanto para lente. Então, em um instrumento óptico, por exemplo, um telescópio ou um microscópio, eu posso substituir, né? A gente pode substituir lentes por espelhos. Então, lentes por espelhos esféricos. Exatamente para a gente saber onde está formando as imagens e tal. E aí a gente consegue essas relações iguais. Então tem alguns telescópios, são telescópios que usam espelhos, e tem alguns telescópios que usam lentes. Qual que é o principal problema de... Tem algumas vantagens de usar espelhos, tem algumas vantagens de usar lentes, tá? As lentes têm um probleminha que você pode ver aqui, ó. Nessa imagem aqui que eu pus, dá para ver, ó. Você está vendo que nessa região aqui a gente não está formando a imagem e tal. Próximo das bordas tem uma distorção da imagem. Isso aí é uma aberração que aparece nas bordas da lente, que ela não começa a funcionar bem. Lembra das nossas aproximações, né, para a gente achar o foco? Então o foco é válido mesmo, né, só numa região mais central aqui da lente, tá? Uma região mais central da lente. Quando a gente começa a aproximar das bordas, essa já não vale tanto assim, tá bom? Alguma dúvida? Não, né? Beleza. E a gente fez essa aproximação, a gente analisou superfícies esféricas, né? Tanto espelhos quanto nas lentes. Porém, lembra que a gente fez a aproximação que a gente está próximo desse plano? Para a gente manter o foco fixo, geralmente a gente não usa superfícies esféricas, que aqui a gente facilita as nossas contas, né? Mas a gente usa superfícies parabólicas, né? E aí vocês podem lembrar de, por exemplo, antenas parabólicas, né? Que são antenas que geralmente são usadas em comunicação com satélites ou comunicação via rádio, que são de longas distâncias. Então a gente tem o emissor, né? É luz também, é onda eletromagnética, né? A luz é uma onda eletromagnética, então vale para tudo. Então a gente tem o satélite muito distante, então essa antena ela vai ver os raios de luz que saem do satélite como planos. Então, igual é mostrado aqui nessa imagem. Então, a gente joga os raios de luz e ele vai passar por pelo foco, né? E aí a antena, né? Quem vai detectar o sinal está no foco, né? Então, aqui nessa imagem, né? A gente tem a antena aqui, né? Por exemplo, da antena parabólica. Essa superfície aqui funciona como um espelho, tá? Essa superfície metálica geralmente funciona como espelho. E o detector, né, que vai pegar o sinal, né, que vai captar o sinal, está bem no foco, bem nesse ponto aqui. Tá? Então isso aqui é um tipo de antena parabólica que a gente tem esse efeito. A gente também pode usar outras, também que é comum,
são lentes e espelhos hiperbólicos e elípticos. Qual que é a vantagem desses espelhos hiperbólicos e elípticos? Que eles, mesmo quando você está no foco, existe um ponto que ele também forma imagem. Né? Lembra que quando a gente está falando no caso dos espelhos, né, dos raios, a gente não tem formação de imagem. Aqui a gente tem uma relação entre os focos, né, porque tanto a elipse quanto a hipérbole, a gente tem dois focos. Né? Então a gente tem dois focos, por exemplo, aqui na elipse. Então, por exemplo, raios que passam por um foco, eles vão para o outro foco. Então tem essas relações. E aí a gente tem algumas, por exemplo, formação de imagens de uma maneira distinta. E isso é útil para algumas situações. Tá? Essa formação de passar por um foco e chegar em outro foco. Tá bom? Ô, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês hoje. Tá? Eu peço desculpa aí por ter